Jussara, primeiro tivemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes com as medidas cautelares, agora essa possibilidade de agravar essas medidas contra Jair Bolsonaro e esse silêncio agora de Jair Bolsonaro. De que forma tudo isso se reflete na narrativa de perseguição tão usada pelos bolsonaristas, tão usada pelo próprio PL? Márcia, é o seguinte, estrategistas do PL, pessoas que pensam ali o rumo que vai dar essa crise, que estão no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizem o seguinte, olha, esse silêncio de Bolsonaro sendo transmitido pela imprensa, pelas televisões, sendo acompanhado de perto pelos jornalistas, isso nos ajuda, segundo esses estrategistas, a reforçar a tese de que há uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eles dizem o seguinte, olha, a imagem dele está o tempo inteiro, Bolsonaro. Tem gente acompanhando ele desde a hora que ele sai de casa até a saída do PL. E neste momento, por exemplo, quando ele fala, não posso falar com vocês, é um jeito, né, de Bolsonaro dizer que ele está proibido. Então, na avaliação dessas pessoas, do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda carece de mais esclarecimentos depois da manifestação da defesa do ex-presidente, que isso de alguma forma ajuda Bolsonaro a dizer que ele está impedido, que ele é alvo de algum tipo de censura. Então, quer dizer, a situação é bastante adversa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a depender do que decide, do que for decidir o ministro Alexandre de Moraes, pode inclusive ter um agravamento dessas medidas cautelares. Todavia, eles estão olhando o copo meio cheio, dizendo, olha, ele está em evidência, ele está mostrando que ele não está falando, que ele está cumprindo as medidas cautelares e está sendo acompanhado o tempo inteiro pela imprensa, pelos jornalistas, e na própria decisão, na própria manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles dizem que não pedem esclarecimentos sobre o que Bolsonaro pode ou não pode fazer e diz que ele jamais cogitou que não poderia dar entrevista, apesar do que já estava escrita na primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes e foi reafirmado pelo ministro numa própria decisão, no outro despacho na segunda-feira, dizendo que, olha, que ele não poderia se manifestar nas redes sociais e nem usar redes sociais de terceiros para se manifestar. Então, fica uma dúvida de como será o entendimento do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso. Tem muitas questões envolvidas. Primeiro e outro ponto também que é questionável, quanto o ministro Alexandre de Moraes vai decidir nesse sentido, porque também há um questionamento sobre o quanto pode ir o trabalho da imprensa, porque não havia uma medida que proibia Bolsonaro expressamente de dar entrevista, mas citava as redes sociais. Então, ele fica neste aguardo. Enquanto isso, Bolsonaro se aproveita dessa exposição que ele tem enquanto está em silêncio. Muito obrigado, Jussara Soares.